Pronto, tá? Início da gravação. Então, como a gente sempre faz, nós vamos fazer uma oração para a gente começar mais uma aula sobre o módulo de Atos dos Apóstolos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e te adoramos. Te damos graças, Senhor, porque tu és o único e verdadeiro Deus. O Deus que é nossa esperança, nossa força, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. Tu és, Senhor, aquele que nos amou, que nos cria, que nos guarda, que nos cuida e que reserva um lugar para nós no dia que tu nos chamares de volta ao céu. Senhor, tu nos amou de tal maneira que deu teu Filho único para morrer por nós numa cruz, a pior morte que tinha, por amor a nós. Senhor, só podemos te louvar, te agradecer e sermos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, que estamos aqui. Abençoa aqueles que verão as aulas nos dias subsequentes. Abençoa cada um, Senhor. Olhai, Senhor, as necessidades. Ó Jesus, nosso amigo, Jesus, tu que estás à destra de Deus Pai, volta os teus olhos misericordiosos sobre nós, Senhor. E nos faz, Senhor, entender aquilo que tu queres. Dessa palavra que vamos ver hoje, Senhor, desde já te agradecemos e pedimos para ser canal do teu Santo Espírito, para assim como Barnabé, assim como Saulo, assim como João Marcos, poder viajar, Senhor, ou falar para os nossos amigos e parentes do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Que sejamos canais do teu Santo Espírito, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, as nossas faltas e nos ajuda, Senhor, a sermos, Senhor, verdadeiros cristãos. Te pedimos todas essas coisas, Senhor. Olha, Senhor, as necessidades de cada um de nós. Nós te pedimos, no nome poderoso e misericordioso de teu Filho, Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Beleza. Vamos lá. Modo Atos, aula 27. E vamos ver a aula de hoje. O capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, né? Então, vamos lá. Essa foto aí já diz tudo, né? Que essa foto eu já tinha colocado antes, era a foto da igreja de Antioquia, da Síria. E hoje nós vamos ver que tem uma outra Antioquia, da Psídia, certo? Não é. Essa aqui é da onde saiu a primeira missão de evangelização no mundo gentil, no mundo que não era convertido ao judaísmo. Foi daqui, dessa igreja, uma igreja construída na rocha, que tinha realmente 5 pessoas incríveis à frente dela, que ficou afamada, que fez fama, certo? Chamou a atenção da igreja de Jerusalém. Foi essa igreja da foto, certo? A igreja, certo? Da Antioquia da Síria, né? Então, vamos começar a ler aqui e a gente vai ver. Eu vou fazendo os comentários que forem precisos na época certa, no momento certo. Então, vamos lá. Na igreja de Antioquia, havia os seguintes profetas e mestres. Olha os fera. Barnabé. Bom, Barnabé, né? Ou seja, o cara que todo mundo gostava, o cara que elevava a moral das pessoas, o cara que dava credibilidade, o primeiro e único cara que deu credibilidade a Saulo. A Saulo, quando ninguém acreditava na conversão dele, Barnabé foi lá e creu, né? Simeão, chamado o Negro, ou Níger, né? Algumas versões você vai encontrar Níger. Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e ninguém mais, ninguém menos que Saulo. Ou seja, Saulo foi o último nome, ou seja, o menos importante, para você ter uma ideia, como essa igreja era fera, né? O cara menos era Saulo. Só. Imagine a igrejinha fera, né? Então, quem eram esses caras? Barnabé a gente já falou, né?
Barnabé é o cara que vendeu aquele terreno, que deu dinheiro todinho para a igreja, certo? Que era amado e querido por todos. Esse segundo cara, Simeão, chamado o Níger, o negro, certo? Por aí você tira que a igreja de Antioquia, da Síria, era uma igreja eclética, era uma igreja universal, era uma igreja que não tinha acepção de pessoas. Está aqui um negro, certo? Entendeu? Fazendo parte à frente da igrejinha, né, da igreja, certo? De Antioquia, uma forte igreja de Antioquia. E o interessante é que eu tive estudando essa parte aqui, tem historiadores bíblicos que falam que Simão Níger, certo? Que era da África, ou seja, de Cirene, né? Assim como Lúcio de Cirene, esses dois são africanos, certo? Do norte da África. Especificamente esse Simeão, que também em algumas Bíblias você vai encontrar Simão de Cirene. Quem era Simão de Cirene? Simão de Cirene, adivinha? Lembra daquele cara que saiu da plantação no final do dia, fora da cidade de Jerusalém, e estava entrando em Jerusalém, e aí os romanos pegaram e forçaram ele a levar a cruz de Jesus? Lembra? Teve um cara que ajudou Jesus a levar a cruz? O cara. Eis o cara. Olha que incrível, né? Ou seja, o cara estava na plantação, estava lá, fez todo o trabalho de plantação, estava voltando para casa no final do dia, na sexta-feira, e de repente ele estava entrando na cidade, quando de repente Jesus estava indo para o Calvário, certo? Aí, esse mesmo cara, Simão de Cirene, certo? Que recebeu umas chicotadas e foi forçado a levar a cruz de Cristo. Esse mesmo cara se converteu. Aquele momento para ele foi tão impactante que ele se converteu. Ele se converteu e foi morar lá na Antioquia, na época da perseguição, né? Quando tiveram que fugir, certo? E aí ele estava lá na Antioquia, olha ele aí, Simeão chamado o Níger, né? Era Simeão de Cirene, que está lá na Bíblia. Você pode pegar o Evangelho de João, Simão de Cirene, certo? Lúcio de Cirene também era um outro que era do norte da África, Cirene ficava no norte da África. Manaém, esse Manaém, você tem uma ideia, como essa igreja era eclética, né? Era igreja de ricos e pobres, esse cara era podre de rico. Esse cara, ele era não irmão irmão de peito, vamos assim, irmão de ama, né? De Herodes. Esse cara foi criado dentro do palácio de Herodes e se converteu. E se converteu ao cristianismo, certo? Manaim, certo? Então, ou seja, é um cara que foi criado em berço esplêndido, certo? E o final que a gente viu aí é Saulo, ninguém mais, ninguém menos, o melhor aluno da escola de Gamaliel, o cara, né? Era o cara, a promessa, ele era a promessa, ele era tão fera que ainda novo, ele foi chamado a compor o Sinédrio, né? Saulo, ele estava no Sinédrio, até era tipo um estagiário do Sinédrio, né? Tanto é que quando ele tomava gosto daquelas coisas, ele era um aluno tão aplicado que chamaram ele para ir para o Sinédrio. E ele, como um bom estudioso, participou do apedrejamento de Estevão. Ele segurava as capas enquanto a negada dava pedrada até matar Estevão de pedrada, né? Esse era o Saulo, que a gente viu que foi convertido e tudo ao cristianismo na estrada de Damasco, ficou cego, aquela coisa toda, né? O Lúcio de Cirene, pouco se sabe sobre ele, mas você sabe que ele era do norte da África. Cirene era uma cidade do norte da África, não se sabe muito sobre isso. Aí vamos lá. Certa vez, quando eles, ou seja, os cinco, os top de Antioquia, né? Que era uma igrejinha que foi tão afamada, mas tão afamada, certo? Que Jerusalém mandou Barnabé ir para lá, né? Mandou Barnabé ir para lá, certo? Entendeu? Como a fama de Antioquia, que fazia diversos milagres, essa igrejinha pequena. Então, não se iluda. Igreja grande não quer dizer nada. Essa foi uma igreja microscópica, que está aqui a foto dela,
certo? E daí saiu Paulo, e daí saiu Barnabé, e nós somos convertidos graças a essa igrejinha aí, ó. Essa daí. Graças a ela nós somos convertidos. Porque foi graças a ela que daí saiu Saulo para evangelizar. Olha o que aconteceu. Olha como foi essa conversão, a nossa conversão, né? Certa vez, quando eles, os 5, estavam adorando o Senhor e jejuando, ou seja, se eles estavam orando e jejuando, é porque eles tinham um motivo. Eles estavam numa intenção. A Bíblia não diz qual era a intenção, mas eles tinham alguma intenção, certo? Então, eles estavam naquela intenção, orando, e o Espírito Santo se manifestou entre eles, certo? E disse assim, não sei para quem, mas disse, separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Né? Então, a gente viu que Barnabé, que foi chamado de Jerusalém até Antioquia para fazer um relatório, ele gostou tanto daquela igreja da Antioquia que ele deu uma esticadinha e foi até Tarso, lembrou daquele Paulo, né, do Saulo, e trouxe para Antioquia, certo? Para ficar junto com ele à frente da igreja da Antioquia, juntamente com essa turma aí. Simão, né, de Cirene, Lúcio de Cirene, Manaém, certo? Entendeu? Essa turma boa, certo? Entendeu? Então, ou seja, o Espírito Santo se manifestou e disse, eu quero Saulo, eu quero Barnabé, separe-os, porque eles vão uma missão para mim. O Espírito Santo se manifestou, certo? Então, eles jejuaram mais ainda, ou seja, já estavam jejuando. Para escolher, já estavam jejuando. Depois dessa manifestação, jejuaram para que Deus confirmasse, para que não fosse fruto da imaginação da cabeça de alguém. Né? Porque tem muita gente que faz as profetadas em nome do Espírito Santo. Aí começa a dizer, olha, não faça tal coisa, ou faça tal coisa, porque o Espírito me revelou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, certo? Entendeu? E não há uma confirmação daquilo dali e não se confirma. Não se confirma. Aqui, certo? Eles jejuaram para que o Espírito Santo confirmasse, certo? Realmente aquilo que tinha acontecido. Será que realmente o Espírito Santo queria que Saulo e Barnabé fossem separados para fazer uma missão, né? Tornar missionários? Então, eles jejuaram e oraram, e aí depois eles confirmaram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, ou seja, houve confirmação, certo? Então, ou seja, não foi no mesmo dia. Separe, pronto, até beleza, separe Saulo, porque eles vão ter uma missão, certo? E aí, de repente, tá, na mesma hora lá, vou botar, impor a mão nas cabeças, né? Vou botar a mão aqui na cabeça dele, vou orar e entregar eles a Deus. Não, não é assim. Dias se passaram, certo? E o sentimento era o mesmo, confirmando pelo sentimento de que eles eram realmente os escolhidos pelo Espírito Santo para fazer a primeira missão de levar o evangelho, certo? Então, eles os enviaram na sua missão. Então, ou seja, a imposição de mãos, a imposição de mãos era entregando-os à obra, entregando-os à obra missionária, de levar o evangelho, certo? Bom, aí, nesse mapa aqui, nós vamos ver que lá na direita tem a tal da Antioquia da Síria, certo? Que não era Israel, não era Israel. É uma igreja, certo? Que estava na Síria, certo? Entendeu? Perto de uma cidade chamada Seleucia, que era um porto, certo? Então, esse porto marítimo é que chegava as coisas para Antioquia, certo? Entendeu? Para Antioquia. Então, o que eles fizeram? Bom, nós vamos sair da Antioquia, vamos para Seleucia, que é litoral, de lá a gente pega um barco, certo? E a gente vai para fazer o trabalho evangelístico, certo? Fazer o trabalho evangelístico. Então, vamos ver como foi isso, certo? Segundo eu tive fazendo uma pesquisa, entre Seleucia e Salamina, certo? Dá em torno de uns 200 a 300 quilômetros, certo? De mar, certo? Entendeu? Isso, embarcações, né? Lá não eram essas maravilhas com leite moço. Então, era um risco, sempre foi viagens marítimas um risco. Imagine há 2.000 anos atrás. Se na época das caravelas já era ruim, imagine 500 anos antes, né? Entendeu? 1.500 anos antes. 1.500 anos antes.
certo? Então, eles foram de Seleucia, certo? Que era no continente, até a ilha de Chipre, certo? Detalhe, a ilha de Chipre é a terra natal do Barnabé, entendeu? Então, Barnabé, que era Barnabé e Saulo, certo? Barnabé começou a missão, certo? Indo para a cidade, para a terra natal dele, que é a ilha de Chipre, certo? No Mediterrâneo, a ilha de Chipre, entendeu? Então, ou seja, por que eles começaram por Chipre? Porque era a terra de Barnabé. Era a terra de Barnabé. Barnabé já estava ali, estava em casa. Certo? Então, vamos começar pelo mais fácil, depois a gente vai piorando o negócio. Então, vamos começando aqui pelo mais fácil, vai o negócio, vai subindo a escadinha. Então, vamos lá. Em Chipre, Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até uma cidade chamada Seleucia, que era onde tinha um porto, certo? E dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram na ilha de Chipre, numa cidade chamada Salamina, Salamina fica no Chipre, só que ele fica na parte oriental, ou seja, na parte leste, na parte leste, certo? Da ilha de Chipre. Certo? Então, eles saíram de Seleucia para Salamina, que eram uns 300 quilômetros aí de mar aberto. Certo? Então, quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Então, eles não entendiam muito bem o que era o trabalho do Espírito Santo. O que o Espírito Santo queria? O Espírito Santo queria que evangelizasse, que levasse o nome de Jesus. Beleza. Tá, mas para quem? Bom, os dois, Barnabé, que era de Chipre, mas era judeu, certo? Saulo, que era de Tarso, mas era judeu, certo? Ou seja, em comum eles eram judeus, certo? Então vamos pregar nas sinagogas judaicas. Eles eram judeus, vamos pregar na sinagoga judaica, certo? Então eles desceram do navio, todo empolgados, agora vamos pregar onde? Na sinagoga judaica. Porque, afinal de contas, Jesus era judeu, certo? Eles não tinham noção, certo, de qual era o público-alvo que o Espírito Santo estava chamando eles. Então, vamos para a sinagoga. Aí eles foram para a sinagoga, certo? Ou seja, para os judeus. Falar de Jesus para os judeus, certo? Lá de Salamina. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Quem é esse tal João Marcos? João Marcos é o evangelista Marcos, certo? Entendeu? Lembra dos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Pois é, Marcos é esse cara aí. João Marcos, certo? Aqui ele era um jovem. Ele era um jovem, certo? Lembra que eu falei que talvez na prisão de Jesus, João Marcos, certo? Que é a casa em que houve a última ceia e o lava-pés, é a mãe dele. É a mãe dele, do evangelista Marcos. Era a casa dela, certo? Era a casa dela, certo? Então, ele era muito jovem, ele era menino quando prenderam Jesus. E aqui ele ainda era jovem, certo? Então, como jovem, a mãe... detalhe, o Barnabé era primo da mãe dele. O Barnabé era primo da mãe dele. Então, a mãe dele, conversando com o primo, leva meu filho, ele é curioso, certo? Entendeu? Ele é um convertido e tudo, mas eu quero que ele aprenda mais na fé, né? Leva ele era muito menino quando Jesus estava aqui, leva ele. Aí, Barnabé disse, tá bom, vou levar a prima. Aí levou o menino, né, o jovem João Marcos, levou lá para fazer, então, ou seja, era Saulo, Barnabé, aliás, Barnabé, Saulo, nessa ordem, Barnabé, o líder da história, Saulo e o jovem João Marcos. Eles chegaram lá em Salamina, né? Então, eles atravessaram toda a ilha, ou seja, eles saíram da parte leste para o oeste, né? Atravessaram toda a ilha, que dá em torno de 100 e poucos quilômetros, certo? Ali encontraram um judeu que era, aliás, deixa eu ver. E eles foram da cidade de Salamina até a cidade de Pafos. Né? Salamina fica no leste, eles foram para o oeste, na cidade chamada Pafos. Chegando lá, Pafos era realmente a capital onde morava o governador do Chipre. Certo? Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar Jesus. A gente vai falar bem desse cara. Né? Mas vamos falar. Seguinte, Chipre era, na verdade, um território do Império Romano, certo? Da época, mas ele não estava ligado ao imperador, certo? Ele estava ligado ao Senado. Olha que interessante, né? Era um território, certo? Ligado ao Senado
de Roma, e não ao imperador, diretamente ao imperador. Ele era uma província vinculada ao Senado do Império Romano. Então, é uma curiosidade. E aí o Senado elegeu um governador chamado Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, para governar essa ilha chamada Chipre. E esse governador da ilha de Chipre, nomeado pelo Senado do Império Romano, certo? Ele vivia na cidade de Pafos, certo? Que era o lado oeste da ilha, certo? E aí, quando eles saíram de Salamina, eles cruzaram a ilha todinha da direita para a esquerda, certo? E foram até Pafos. Lá eles encontraram lá o governador, certo? E esse governador, o Sérgio Paulo, ele tinha naquela época era muito comum qualquer decisão chamar assim, tipo magos, profetas, coisas assim espirituais, para dizer assim, cara, será que essa decisão é boa? Aí ele consultava os oráculos, aquelas coisas todas lá, para dizer se era uma boa decisão ou não. Ou seja, todo governador, certo? Ele tentava puxar para os deuses, né, para dizer alguma coisa sobre se as decisões eram boas ou não, né? Premonições, previsões, aquela coisa toda. E esse governador Sérgio Paulo tinha um cara, certo? Que era judeu, né? Chamado Bar Jesus, que fazia esse papel, né? Fazia esse papel aí de braço direito do governador, para perguntar aí para os, sei lá quem, as entidades aí, certo? Entendeu? Se eram as boas decisões ou não. Agora, detalhe, aí você fica pensando, mas o cara não era judeu? Como assim, entidades? Se esse cara era judeu? É porque é o seguinte, quanto mais longe de Jerusalém, mais avacalhado ficava o judaísmo, entendeu? O judaísmo puro, raiz, entendeu? O judaísmo raiz era aquele judaísmo de Jerusalém. Então, se você ia afastando, né, já era em Chipre, entendeu? Uma ilha, aí o negócio era avacalhado, certo? Então, esse cara, Bar Jesus, ou seja, filho de Jesus, né? Bar Jesus, mas não é o Jesus nosso Jesus, não. Bar Jesus é filho de Josué, entendeu? Só que a tradução ficou Bar Jesus, certo? Filho de Jesus, Bar, né? Filho e tal, certo? Esse cara, ele era chamado também, ele é chamado em grego de Elimas, ou Bar Jesus. Bar Jesus era em hebraico, certo? E Elimas era em grego. Elimas que quer dizer sabedoria, certo? Então ele era tira dúvida do governador, certo? Elimas, sabedoria. Você pode chamar ele tanto de Elimas como Bar Jesus, certo? Entendeu? E era judeu. Então, quando os três, né, o trio dinâmico, né, o trio parada dura, né, que era Saulo, Barnabé e João Marcos, chegaram lá em Pafos, certo? O governador quis recepcioná-lo e ouvir, certo? As histórias que ele tinha para contar. Afinal de contas, ele também era um apreciador do judaísmo. Afinal de contas, Bar Jesus era judeu, então ele tinha uma certa curiosidade sobre o judaísmo, certo? E aí, o governador mandou chamar o Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Só que o Elimas, né, que quer dizer sabedoria, que é o cara, né, que é o judeu mágico, falso profeta, certo? Começou a ficar com inveja, disse, puxa vida, ele vai chamar esses dois caras, certo? Ele me ouve, agora vai querer ouvir esses dois. Aí ficou assim, meio, né, com inveja, certo? Bom, e aí ele começou a criticar os dois, os apóstolos, né? Na verdade, não eram bem apóstolos, eram discípulos, né? Os discípulos de Jesus. Mas a palavra fala apóstolos, certo? Entendeu? Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então, ele fazia de tudo. Ele começava a ridicularizar, começava a dizer que aquilo ali estava contra a Bíblia, certo? Na cara dura, sabe assim? Era Barnabé falando, Barnabé, porque na verdade Barnabé era o líder, o mais experiente dos três, né? João Marcos era o jovem, né? Saulo era um cara que sabia muito Bíblia, certo? Mas o mais velho, o mais sábio ali era o Barnabé. Certo? Então, o Barnabé era o orador daquele troço, certo? Entendeu? Então, ali estava Barnabé fazendo, fazendo a pregação, certo? E o Elimas só criticando, até que Saulo perdeu a paciência. Então, Saulo também, aí, ó,
Então, Saulo também, a partir de agora, depois dessa manifestação, será conhecido por Paulo. Então, o momento em que Saulo é conhecido por Paulo é aqui, é agora, é no verso 9, certo? Entendeu? Do capítulo 13, é que ele vai se transformar. Deixa de ser Saulo, e a partir de hoje nós vamos conhecer ele como Paulo, por causa do que vai acontecer agora, né? Ou seja, essa igreja era muito importante, né? Antioquia, puxa vida, né? Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos na Antioquia. E a palavra cristão era ridicularizada, era assim, oh, os jesuizinhos, os cristãozinhos, entendeu? Cristão, apesar de ser ão, na língua portuguesa quer dizer aumentativo, né? Essa palavra queria, na verdade, diminuir. Os jesuizinhos, os cristãozinhos, os cristinhos, sei lá como é que é, entendeu? Ridicularizando aí, os pequenos cristos, os cristinhos aqui, entendeu? A palavra cristão era ridicularizar, certo? Os seguidores de Cristo, né? Quando, na verdade, nós temos orgulho, certo, de sermos pequenos cristos, né? Entendeu? Aquilo que era ridicularizar virou a nossa bandeira, o nosso nome, ser cristão, né? Believers em inglês, ou seja, os crentes, certo? Bom, vamos lá. Então, Saulo já porra aqui, certo? Com Elimas, né? Ele cheio do Espírito Santo, certo? E ali ele se levantou, olhou para o Elimas, né? Que era o mágico lá, o falso profeta judeu, certo? Que era o braço direito do governador Sérgio Paulo, e disse o seguinte: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau, seu mentiroso, por que é que você não para de torcer, de distorcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Olha, escute aqui, o Senhor vai castigar você, e você vai ficar cego e não vai ver a luz do sol por um tempo, né? Ou seja, não era para sempre, por um tempo, entendeu? Cara, ele disse com tanta... a ira dele era uma ira do espírito, né? Aquela coisa assim, cara, tu tá estragando o trabalho de Deus. Você é do demônio, meu filho. Você é do demônio, não deixa a palavra de Deus ser proclamada. Então, que fique cego por um tempo. Né? E aí, no mesmo instante, o tal do mágico Elimas sentiu uma nuvem escurecer na vista dele. E ele começou a se virar para todo lado, cego, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador Sérgio Paulo viu aquilo acontecer na frente dele, na mesma hora, ele começou a crer e ele ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito de Jesus. Aí pronto, a partir daquele instante ali, todo mundo começou a prestar uma atenção enorme. E a partir daquele instante, pelo poder do Espírito Santo, Saulo vira Paulo. E agora, a partir de agora, os papéis mudam. A gente vai começar a ver que não é mais Barnabé e Saulo. Nas escrituras de Atos dos Apóstolos vai ser Paulo e Barnabé. Entendeu? Ou seja, agora quem toma a frente, certo? Quem toma a frente vai ser Paulo, né? Deixa Barnabé, o bonzinho, gente boa, amigão de todo mundo. Senta, meu amigo. Agora o negócio é comigo. Eu vou falar é grosso. Entendeu? Então, Saulo vira Paulo. Ou seja, por quê? Né? Alguns falam, mas por que, de repente, essa troca, né? Essa troca de palavras? Talvez, muito provavelmente, por homenagear Sérgio Paulo, né? Que se converteu, Sérgio Paulo, certo? Entendeu? E era um governador, né? E ali era uma demonstração de poder, de poder. Ali ele queria, não era poder próprio, ele queria que o poder do Espírito Santo emanasse por ele, certo? E ele troca o nome ali para Paulo, certo? Entendeu? Uns falam que é por homenagem a Sérgio Paulo, outros falam que é justamente para demonstração do poder do Espírito Santo na vida dele, que a partir dali ele toma aquilo como, né, como missão mesmo, entendeu? E muda com a propriedade de quem tem o Espírito Santo, entendeu? Bom, vamos lá. Aí, Paulo, aí já, daqui em diante agora não vê mais Saulo, agora é só Paulo, entendeu? Paulo e os seus companheiros navegaram na cidade de Pafos até
Perge. Ou seja, ele sai, né? Se a gente olhar o mapinha, tem a ilha de Chipre aqui embaixo na figura, certo? Ele sobe em direção ao norte, no mar Mediterrâneo, e vai até uma cidade, né, um porto, que é a Antália, certo? E vai para a cidade de Perges, certo? Entendeu? E só que durante este percurso no mar, alguma coisa acontece no meu coração. E só quando cruza a Ipiranga, nada a ver. Alguma coisa aconteceu com João Marcos. Não se sabe o que foi. Mas a verdade é que quando ele chegou lá em Perges, ele simplesmente, como jovem, ele desistiu da viagem. Desistiu da viagem e voltou para casa. Isso deixou Paulo muito, entendeu? Por aqui, com João Marcos. Mas pense numa raiva grande que eles tiveram, entendeu? Porque ele largou no meio do caminho. Agora, quais motivos levaram João Marcos a desistir da viagem? Não se sabe, mas só se sabe que Paulo ficou muito chateado, muito fulo da vida, certo? Com João Marcos. Aí a gente diz assim, mas não era todo mundo do Espírito Santo? Como pode haver briga? Cara, nós somos humanos. Somos humanos. Não tem jeito. Não é porque o Espírito Santo ali anima 24 horas por dia e a gente simplesmente vai deixar de ser o que a gente é. A gente vai ter os mesmos pensamentos, as raivas e tudo, ainda que se arrependa depois, mas vai ter, certo? E assim aconteceu entre João Marcos e Pedro, certo? Mas isso foi eterno? Não, não foi. A gente vai ver que lá na frente, né, você vê que esse cara, João Marcos, escreveu o Evangelho, né, de Marcos. Você vê que lá na frente, quando Paulo já estava para, né, partir, certo? Porque ele morreu com uma espadada, né, na cabeça e tudo. Ele, numa das cartas, diz assim: chame, certo? Chame João Marcos para fazer o ministério aqui, assim, assim, assado. Ou seja, eles voltaram a se falar. Eles voltaram. Ou seja, João Marcos amadureceu, Paulo reconheceu que ele amadureceu, que ele era importante para o reino de Deus, certo? E fizeram as pazes, entendeu? Mas alguma coisa aconteceu, aconteceu. Mas a briga houve, certo? Entendeu? Bom, enfim, né? Somos humanos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, certo? Os dois continuaram a viagem. Os motivos pelos quais João Marcos pode ter ido embora. Talvez ele se assustou por conta do que Paulo fez. Talvez ele não concordou, talvez ele não concordou que o evangelho fosse pregado para gentios, mas ele achava que deveria ser só para judeus. Talvez ele não ele quisesse que a pregação fosse só na orla, né, do Mediterrâneo e não adentrasse no meio dos matos, como Paulo pretendia fazer, que ele foi até Antioquia da Psídia, Listra, Derbes e Icônia. Não sabemos, a Bíblia não diz. Então, são hipóteses teóricas do que deve ter acontecido com João Marcos, um jovem, inexperiente, como todos nós um dia já fomos, certo? Entendeu? E toma decisões que, sei lá, um dia se arrepende, né? Entendeu? Mas não se preocupe, que eles voltaram a se falar e que Paulo manda chamar João Marcos, certo? Para continuar o ministério, entendeu? Ou seja, eles voltaram a se falar. Ufa, né? A igreja não foi dividida. Certo? Bom, então vamos lá. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, né? Que era no litoral aqui. João Marcos, porém, os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perges, que era o litoral, até uma cidade chamada Antioquia. Não é a Antioquia da Síria, é uma outra Antioquia, chama-se Antioquia da Psídia, certo? Que fica bem ao norte, sai do litoral, embrenha nos matos, vai norte, 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 sai do litoral, certo? Antioquia da Psídia, certo? Bom, no distrito da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se sentaram. Certo? Então, eles foram lá numa sinagoga. Ou seja, a ideia deles era, bom, vamos entrar nas sinagogas e pregar para os judeus, pregar sobre Jesus para os judeus. A ideia
para eles era essa, pregar nas sinagogas, certo? Entendeu? Fez assim em Chipre, fez assim na Antioquia, da Psídia, né? Eles se sentavam e ficavam lá. E todo mundo dizia, opa, temos visitantes novos, nós viemos da igreja da Antioquia da Síria. Nossa, vocês vieram da Antioquia longe pra caramba. Ah, então por que os irmãos não vêm aqui, não pregam um pouquinho aqui pra gente, né? Aí, meu amigo, eita, nós. Então tá bom, vocês pediram, né? Vão ouvir, hein? Vão ouvir. E aí, né? Depois da leitura do livro de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles, irmãos visitantes, se vocês têm alguma palavra para animar a nossa igreja, o povo de Deus, Laos, né? Entendeu? Porque tem um Demos, que é povão, e Laos, que era o povo cristão, ou o povo judeu, né? Então, se vocês têm alguma palavra para animar a nossa igreja, o povo de Deus, por favor, venham aqui, se levantem e venham aqui pregar para nós. Aí, Paulo se levanta. Oi, já não é mais Barnabé, já é Paulo. Paulo se levanta. Fez um sinal com a mão para todo mundo calar a boca, fazer silêncio. E aí começou a dizer, homens de Israel, e todos vocês não judeus que temem a Deus, escutem o que eu tenho a dizer. Ou seja, ali ele estava dizendo que era homens judeus e homens que gostam do judaísmo, mas não são judeus. Certo que a gente viu, certo que eram pessoas que alguns gostavam do judaísmo, mas não queriam fazer a circuncisão, outros adotavam a circuncisão, né? Mas todos ali eles gostavam do judaísmo, acreditavam no Deus único, certo? Entendeu? No Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, para esses, certo? Paulo estava pregando para essa galera. E aí ele disse, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder do Egito, né? E no deserto aguentou aquele povo que só reclamava da vida por 40 anos. Por amor, certo? E pela promessa, porque Deus é fiel. Né? O mesmo povo lá, sentindo saudade das coisas do Egito, certo? Deus aguentou a murmuração por 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã. E o povo de Israel se tornou dono da terra deles. Tudo isso levou uns 450 anos, meus irmãos. Depois disso, Deus lhe deu os juízes, até o tempo de Samuel. Depois, quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois tirou Saul e Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito de Davi. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Ou seja, um homem segundo o coração de Deus. Um dos descendentes de Davi, filho de Davi, foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido antes aos profetas. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados, porque haveria de vir aquele, ele não era digno nem de amarrar as sandálias. Então, quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo, quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem. Ele vem depois de mim, pois eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Meus irmãos, descendentes de Abraão, tudo Paulo falando lá para o pessoal lá da Antioquia da Psídia, dentro da sinagoga. Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, não judeus, que temem a Deus, o Deus uno, escutem.
Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e seus líderes não entenderam que Jesus era o Messias, o Salvador, o prometido de Deus. De fato, os moradores de Jerusalém não entenderam que Jesus era o Salvador e também não compreenderam as palavras do livro dos profetas, que são lidos todos os sábados na sinagoga. Mesmo assim, ao condenarem Jesus à morte, eles estavam cumprindo, sem querer, as profecias que foram passadas aos profetas. E, embora não encontrassem nenhuma razão para condenar Jesus à morte, pediram a Pilatos, que era governador da Judéia, que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falavam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e acabaram botando num túmulo 0 quilômetro. Mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias, ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora, essas mesmas pessoas que conviveram com ele depois de morto e vivo também, são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer esse evangelho, que quer dizer boa notícia, novidade, boa nova, até vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido àqueles antepassados nossos. Deus fez. Deus ressuscitou Jesus. Tirou ele da morte. Davi, até hoje está lá o túmulo dele. Mas Jesus não está no túmulo. Ele não está entre os mortos mais. Ele está vivinho. É o único que, de corpo e alma, se foi, certo? Venceu os mortos e está vivo de corpo e alma. Né? E como está escrito no Salmo número 2, que diz: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi dito que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que eu prometi a Davi, a vida eterna. E em outra parte das Escrituras lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E realmente não apodreceu. E Paulo ainda disse: na verdade, Davi, em seu tempo, cumpriu os planos de Deus, mas depois morreu. Foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Davi, o grande rei Davi. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão dos pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados, dos quais a lei de Moisés não pode livrar vocês. Mas sim, crer em Jesus livra vocês. Obedecer à lei de Moisés não livra vocês. Portanto, tenham muito cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Abre aspas. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam mesmo que alguém explicasse, que era vencer a morte. Né? Então, era uma coisa inacreditável aos olhos dos judeus. Depois daquela reunião, muitos judeus... essas fotos aí é tudo do local, sabe? Bom, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé. Olha que agora mudou, ó. Não era Barnabé e Saulo, agora é Paulo e Barnabé. Acompanharam Paulo e Barnabé e que falaram com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. Ou seja, todo mundo, depois daquela pregação forte que falava de Jesus, que Jesus venceu a morte e que a lei de Moisés não os salvaria, mas que Jesus estava acima de Davi, embora descendente de Davi, venceu a morte e não está o corpo dele em sepulcro, coisa nenhuma, né? Entendeu? Mas que a salvação é crer em Jesus e ninguém mais do que Jesus. Crer que Jesus é seu único
e suficiente, não basta, não precisa mais ninguém, certo? Para dar a salvação, entendeu? Então, aí foi a pregação, certo? E essa pregação foi tão incrível que depois o pessoal cercou ele, assim, o pessoal, nossa, fale mais, fale mais. E ele dizia, uma coisa eu digo para vocês, né? Perseverem nessa fé, tenham sede de buscar esse tal Jesus. Era isso, pediu para perseverar na fé em Jesus Cristo. E aí, no sábado seguinte, aí, olha que loucura, né? Claro que essa pregação não foi esses 2 minutos que eu li, foi uma pregação de 1 hora, falando sobre Jesus. Aqui é só um resumo que, né, Lucas fez, entendeu? Certo? Imagine a pregação. A pregação foi tamanha, de um impacto tão profundo naquela cidade da Antioquia, certo? Que no sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade voltaram, foram ouvir a palavra de Paulo, né? Ou seja, quem foi conseguiu fazer falar tão bem da pregação, certo? E eles pediram, sábado que vem, venha de novo para pregar, venha de novo, pregue de novo, fale mais. Entendeu? A sede era tão grande de Jesus que no sábado seguinte ele foi convidado para repetir a pregação, certo? E aí a cidade quase toda foi para lá, quase todo mundo foi para lá para ouvir a pregação. Agora imagine os judeus vendo isso. Judeus que não acreditam em Jesus, né? Que acham que não, a salvação está em seguir a lei de Moisés. Né? Então sempre tem aqueles que aceitam Jesus e aqueles que não aceitam Jesus no meio judeu. Certo? Bom, quando os judeus viram aquela multidão, ou seja, a cidade inteira indo para a sinagoga para ouvir a pregação de Paulo, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário de tudo que Paulo dizia e insultavam Paulo na pregação. Porém, Paulo e Barnabé, com a ordem, falaram com mais coragem ainda, dizendo: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus, porque Deus é Deus fiel e Deus prometeu a Abraão que a salvação ia ser dada a seus descendentes. Então era necessário que se pregasse, porque Jesus pregava nas sinagogas, justamente porque é isso, para honrar a promessa que Deus fez a Abraão. Né? Mas se vocês não querem receber, então nós vamos pregar para quem não é judeu. Né? Então ele dizia, era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro para vocês que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la, acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos gentios, aos não-judeus, a todo mundo, certo? Entendeu? Olha aí. Aí caiu a ficha, caiu a ficha. Lembra que caiu a ficha com Pedro, né? Pedro, que viu aquela trouxa, aquele balaio lá, cheio de bicho dentro, tudo, né? Bicho que os judeus achavam que eram impuros, né? Para Pedro, caiu a ficha naquele momento. Para Saulo e Barnabé, caiu a ficha nesse momento, certo? Entendeu? E aí eles disseram, vocês não aceitam? Então nós vamos pregar para gentios. Pois essa é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. É isso Paulo falando. Abre aspas. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram essa pregação, dizendo a salvação é para vocês, não-judeus, a salvação não é só para quem é circuncidado, a salvação não é só para quem é judeu, para quem é descendente de Abraão, a salvação é para todos, é para esses e para vocês também. Né? Então, quando os não-judeus, os gentios, ouviram essa mensagem, eles ficaram muito alegres. Nossa, a salvação nos alcança. Né? E começaram a dizer que a palavra do Senhor era muito boa. Eles eram amados por um Deus, certo? Mesmo não sendo judeu, certo? E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Ou seja, aqueles que eram escolhidos para ter a vida eterna, creram. Aqueles que não eram, não creram. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região da Antioquia, da Psídia. Né? Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertida ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade. E começaram a perseguir Paulo e Barnabé.
e os expulsaram daquela região. Então, os apóstolos fizeram o que Jesus tinha ensinado: sacudir a poeira das sandálias para não levar nenhum pó daquela cidade, e em sinal de protesto contra eles, iam embora e foram até uma cidade chamada Icônio, né? Bom, aqui a gente precisa entender o que aconteceu. Então, ou seja, existiu uma turma, né, uma turma lá que aceitou Jesus como Salvador. E existiu aquela turma que não aceitava, né? Da Antioquia lá dentro da igreja não aceitava. Era a lei de Moisés e ponto, certo? Entendeu? Essa turma que não aceitou Jesus como Salvador, certo? Começou a tramar contra os dois, certo? E aí eles fizeram a seguinte artimanha: eles iam até as mulheres de pessoas importantes e ricas para fazer a cabeça delas, para que elas fizessem a cabeça dos seus maridos importantes para expulsar o Paulo e Barnabé. Entendeu? Por isso que fala que as mulheres não judias da alta sociedade, convertidas ao judaísmo. Eles falavam: por que fala com a mulher? Mas mulher não tem força nenhuma naquela época. Não, mas os maridos dela tinham. Entendeu? Então, elas poderiam fazer a cabeça dos maridos para os maridos, certo? Pressionarem as autoridades para expulsarem Paulo e Barnabé daquela região. E que região era essa? Então, a gente falou da Antioquia da Psídia. Nós vamos ver, certo? E eles foram para Icônio. Então, nós temos Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Né? Não é o cigarro, viu? Lembra do cigarro Derbe? É a cidade, certo? Essas 4 cidades, eles vão passar nessa mesma ordem, né? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, certo? Entendeu? Essas 4 cidades, elas são chamadas dentro de uma região do Império Romano chamado Galácia. Galácia, certo? Entendeu? Não é galáxia, não. É Galácia. Galácia, certo? Entendeu? Então, eram essas 4 cidades. Então, vocês lembram de alguma carta que Paulo fez? Carta de São Paulo aos Gálatas. Gálatas eram os moradores da Galácia. E que cidades eram essas da região da Galácia? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que fazem parte da primeira viagem de Paulo. Essa é a Galácia. Então, a carta de Paulo aos Gálatas, era essa. Então, ou seja, era uma carta que tinha que passar pelas 4 cidades. Né? A carta passava pela cidade de Antioquia da Psídia, depois ia para Icônio, depois a carta ia para Listra e para Derbe. Entendeu? Certo? Então, já entenda aí a carta de Paulo aos Gálatas, tá? Era essas quatro igrejinhas que foram fundadas por Paulo nessas 4 cidades, certo? Então, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. São as 4 cidades que eles foram fazer a primeira viagem, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Aí os judeus atiçaram, não sei o quê, e aí eles expulsaram Paulo e Barnabé, ou seja, meteram o pé na carreira, né? Sacudiram a poeira e foram para a cidade chamada Icônio, que é a segunda cidade. Depois da Antioquia da Psídia, foram para a cidade chamada Icônio. E os cristãos de Antioquia, né, os cristãos aquela ala que aceitava eles, certo? Entendeu? Que aceitou Jesus como Messias, certo? Que ficou super, hiper animados, não gentios, que a salvação alcançava eles também. Aquela turma lá que encarou aquilo como boa nova, ou seja, há um Deus que me ama, certo? Há um Deus que me ama, apesar de não ser judeu, certo? Então, essa turma, certo? Os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Ou seja, embora a sinagoga, certo, tivesse expulsado eles da cidade, certo? Uma turma, certo, formou-se para ter mais aprofundar sobre Jesus, entendeu? Agora vamos para o capítulo 14, certo? Bom, aí a gente viu aqui, eu trouxe o mapa para vocês, certo? Que Antioquia da Psídia, certo? Icônio, depois Listra e depois Derbe, certo? Tá aqui o mapazinho de onde eles foram. Eles começaram em Perge, né?
Entendeu? Bom, tá toda a primeira viagem, a ida aqui, certo? Nesse mapa, depois que vocês quiserem olhar, certo? No YouTube vocês podem fazer, vão ver lá, Antioquia, Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, né? Vamos lá, o que aconteceu em Icônio? Agora, o que aconteceu em Icônio? A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga, falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram, né? E aí tudo igual. Mas os judeus que não creram, esse é o problema, atiçaram os não judeus contra os cristãos, certo? Então se uniram os não judeus, os judeus que não creram, certo? E sempre tem a oposição, né? Oposição na missão. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, né? Ou seja, não é assim, eu vou dar uma pregação de 1 hora e depois vou me embora. É assim que você faz uma igreja. Não, não é. Né? Então, Paulo chegava, passava meses falando de Jesus, meses falando das ligações entre o Antigo Testamento e Jesus, para depois ir embora. Não é assim, eu vou fazer uma palestra de 1 hora, vou me embora, pronto. Não, não é. Não é. Certo? Então, eram meses, entendeu? Falando, certo? E aí acabava criando uma igreja ali, certo? Igreja, o conceito de igreja, certo? Nessa época, era célula. A célula era uma igreja, ou seja, um grupo de pessoas que estava na casa, certo? Na casa de alguém para orar, para ler, para estudar, e aquilo ali era a igreja naquela época, certo? Entendeu? Então, os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem dele sobre a sua graça era verdadeira. Ou seja, Deus, lá do céu, estava gostando muito do que ele estava vendo, do trabalho de Pedro, de Paulo e Barnabé, ao ponto que dava testemunho através de milagres e maravilhas. Tá aqui. Pois ele dava a eles dois, certo? Barnabé e Paulo, o poder de fazer milagres e maravilhas. Legal, né? Ou seja, aí Pedro e Barnabé começaram a fazer milagre lá em Icônio. Começaram a fazer milagre, né? Ou seja, a coisa estava acontecendo. Os moradores da cidade de Icônio estavam divididos. Então, tinha a turma do pró e a turma do contra, né? Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos, né? Então, o pró e contra. Então, os não-judeus e os judeus, junto com os chefes da sinagoga, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Né? Ou seja, não era da noite para o dia, né? É aquilo ali, vai crescendo o ódio, vai crescendo a raiva, vai crescendo isso, vai crescendo aquilo. E eles começaram a planejar matar o Barnabé e o Pedro a pedradas, né? Quando Paulo e Barnabé souberam desse plano, dessa emboscada para matá-los, para prendê-los e jogar pedra até a morte, certo? Então, o que eles fizeram? Eles enfrentaram? Não, meteram o pé na carreira, certo? Fugiram de Icônio, certo? Entendeu? Ou seja, não né, assim, eles não tinham escudo, certo? De Superman, porque eram convertidos. Pronto, agora eu sou convertido, nada vai me acontecer. O evangelho da prosperidade. Se a coisa está errada na sua vida, porque você está longe de Deus. Ao contrário, eles faziam milagres, certo? Eles faziam milagres e eram perseguidos, certo? Aqui não é o céu. Aqui não é o céu. Então, a Bíblia distorcida das igrejas, né, do Evangelho da Prosperidade, é que diz que você quer consertar sua vida, se converta. Não, meu amigo. Aceite Deus, certo? Aceite Deus, certo? E ainda que com toda a dificuldade do mundo, seja cristão, porque o céu não é aqui. É logo depois, mas não é aqui. Não é aqui. Certo? Então, eles resolveram fugir de Icônio para não levar pedrada até a morte. Então, eles foram, ou seja, então já tinham ido para Antioquia, Icônio, depois eles fugiram e foram para Listra, né? Listra e depois Derbe, cidade do distrito da Licaônia.
e para as regiões vizinhas. Ali anunciaram o evangelho. Vamos ver o que aconteceu em Listra, né? Em Listra e Derbe. Bom, na cidade de Listra, certo? Que era assim, uma mistura de crendices romanas, greco-romanas, né? De deuses, aquela coisa toda. Né? Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado. Ele nunca andou. Nunca andou. Certo? Nunca tinha andado. Esse homem ouvia a palavra de Paulo e Paulo, né, pela ação do Espírito Santo, Paulo olhou para ele e disse, cara, esse cara está aceitando Jesus. Esse cara está aceitando Jesus. Então, aquele aleijado que nunca andou, ouvindo falar de Jesus, o Espírito Santo se manifestou em Paulo e disse, é esse cara, vai lá. Ele aceitou Jesus, vai lá. E Paulo viu que ele cria em Jesus, que podia ser curado por Jesus. Então, olhou firmemente. Paulo olhou para aquele aleijado de nascença e disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Olha a moral do Paulo. Levante e fique em pé. Cara, na mesma hora, o cara levantou, ficou de pé e começou a andar. Quando o povo viu aquilo, aquele milagre, aquela maravilha inexplicável, todo mundo ali na cidade de Listra sabia que aquele cara nunca andou na vida. Quando o povo viu que o Paulo havia feito aquele milagre, começou a gritar na sua própria língua materna, porque Paulo pregava em grego, né? Pregava em grego, que era o inglês naquela época, entendeu? Quando aí eles começaram no dialeto local gritar assim: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Ou seja, existia uma lenda nessa cidade que havia um casal de velhinhos moradores, certo? Que um dia dois deuses, certo? Dois deuses foram habitar entre eles, que era Júpiter e Mercúrio, certo? Entendeu? Isso era a lenda que corria na cidade na época. E esse casal de velhinho, certo? Botou os dois deuses para dentro, você sabe que eram deuses, certo? Entendeu? E acolheram os dois deuses e tudo. E esses deuses destruíram todos da cidade, exceto o casal de velhinhos, certo? Entendeu? Então a lenda ficou, certo? Que os deuses poderiam voltar na Terra, fazer uma visitinha na Terra, né? Entendeu? Às vezes para dormir com mulheres, às vezes para disputar com homens, enfim, fazer visitinhas na Terra, os deuses greco-romanos, certo? Bom, então, a reação, quando viram Paulo, né, fazer o milagre, de fazer um cara que nunca andou, certo? Andar novamente, certo? Foi de que os deuses voltaram a habitar a terra. Certo? Os deuses voltaram a habitar a terra, os deuses. Né? Então, eles deram o nome de Júpiter para Barnabé e de Mercúrio para Paulo, porque era Paulo quem falava, não era mais Barnabé, era Paulo quem falava. Certo? Era o cara que era o dono da oratória. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus, Júpiter, trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar animais numa cerimônia religiosa e oferecer em oferenda, né, em sacrifício, a Barnabé e a Paulo, achando que eles eram deuses. Certo? Ou seja, era fazer homenagens, oferendas. Quando os dois apóstolos caíram na real, entenderam o que estava acontecendo, porque eles estavam falando na língua dele, lá, icônico, certo? Entendeu? Listra, né? Na língua lá deles, lá, listra, certo? Entendeu? Aí, resultado, quando eles perceberam, certo? Eles não entendiam aquela linguagem de Listra, eles pregavam em grego, né? Paulo sabia grego, sabia latim, sabia hebraico e sabia aramaico. O cara sabia 4 línguas, só, né? Mas essa língua aí, esse dialeto aí de Listra, ele não sabia. Então ele ficou sem entender.
Quando ele caiu na real, certo? Quando alguém falou em grego, certo? O que estava rolando, certo? Aí eles, não, que isso? Aí quando os dois apóstolos souberam disso, eles rasgaram as suas vestes, como aquela prova de humildade, se humilhar, porque Deus não se humilha, né? Os deuses greco-romanos não se humilhavam. Eles rasgavam a própria veste, né? Como a gente viu no Antigo Testamento, passava carvão na cara, rasgava as vestes, certo? Entendeu? Para se humilhar, né? Então eles rasgaram as próprias vestes para dizer, correr no meio da multidão, certo? E gritar o seguinte: amigos, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Ou seja, ele fez aquilo que Pedro fez, certo? Lá na Cesareia, né? Na casa do centurião, do Cornélio. Lembra que quando o centurião lá foi fazer lá, se curvou reverenciando Pedro, o que foi que Pedro fez? Meu amigo puxou ele e levante-se. Eu sou homem igual a você. Mesma coisa aconteceu com Paulo e Barnabé. Gente, eu sou homem igual a vocês. Certo? Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Esses holocaustos, essas oferendas, não servem para nada. Deus lá quer isso. Né? Deus quer um coração arrependido. Um coração arrependido e não oferendas. Deus quer um coração arrependido. Já está escrito na palavra. Deus quer corações arrependidos e não sacrifícios. Bom, converta-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Cada um ande como queira. Mas Deus sempre mostra que Ele é, e por meio das coisas boas que faz, é Ele, Deus, quem manda as chuvas dos céus, as colheitas no tempo certo. É Ele, Deus, quem dá também o alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. É Deus. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que aquele povo matasse aqueles animais em sacrifício, oferenda a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e Icônio conseguiram o apoio daquela multidão decepcionada e começaram a apedrejar Paulo, certo? Entendeu? Barnabé conseguiu fugir, mas Paulo, que estava no meio da muvuca, não conseguiu. E aí, ou seja, o que era a admiração dos deuses, certo? Virou ódio, virou raiva, virou convulsão social, virou confusão. E, no final das contas, aquela raiva, certo? Começaram a apedrejar Paulo, que não conseguiu fugir como Barnabé. E aí eles apedrejaram Paulo, certo? Até ele se desfalecer, certo? E foi dado como morto. Foi dado como Paulo morreu, foi dado como morto, certo? E aí arrastaram o seu corpo para fora da cidade e, como forma de desprezo, deixaram para os corvos, os bichos, comerem o corpo de Paulo. Olha que situação. Né? Apedrejaram Paulo até ele cair. Certo? Entendeu? E lá jogaram ele, né, dado como morto, certo? Arrastaram o corpo dele até fora da cidade e jogaram num canto qualquer para os bichos comerem. Né? Para os bichos comerem. Porque eles pensavam que Paulo tinha morrido. Aí, as pessoas que aceitaram a palavra de Paulo, certo? A pregação de Paulo sobre esse tal Jesus, porque sempre tinha a turma do pró e a turma do contra. Então, a turma do pró-Paulo Barnabé, certo? Foram até fora da cidade procurar o corpo. E encontraram o corpo. E oraram, certo? Por Paulo, pelo corpo de Paulo. E sabe o que foi que aconteceu? Paulo se levantou. Certo? E voltou e entrou na cidade de Listra. Quem praticamente apedrejou ele até a morte não eram os moradores assim de Listra,
Era, na verdade, da Antioquia e a turma de Icônio, certo? A turma de Icônio. Então, eles jogaram o corpo lá e voltaram para a terra deles, lá para Listra, ou para Icônio e Antioquia, certo? Entendeu? Então, aí ele volta e entra em Listra, certo? Entra acompanhado dos seus, né, que levaram ele lá, levaram um no braço direito, outro no braço esquerdo, levaram ele para dentro de Listra, certo? Bom, então, quando os cristãos se ajuntaram em volta de Paulo, do corpo de Paulo, ele se levantou, entrou na cidade de Listra de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé, no dia seguinte, partiram para a cidade de Derbe. Cara, olha que cara, né? Dado como morto, e no dia seguinte estava viajando a pé, né? Viajando dentro de um avião, dentro de uma ambulância, não, a pé, viajando para outra cidade. Um cara que foi dado como morto no dia anterior, entendeu? Deus, né? Deus tinha um plano para Paulo. Deus tinha um plano. E o plano de Deus era que Paulo fizesse o máximo possível de igrejas para que essa igreja chegasse em mim e em cada um de nós. Né? Esse era o sonho de Deus. E não podia Paulo cair tombado. Não podia. Senão o sonho ia ser frustrado de Deus. Certo? Paulo tinha um propósito, um plano, certo? Que Deus tinha colocado, que era pregar para os não-gentios para que essa mensagem chegasse até mim, até você. Vamos lá. Paulo e Barnabé, aí eles foram para a cidade de Derbe, né? Foram para a cidade de Derbe, que aí já era a quarta cidade, lá da Galácia. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois, ou seja, ele passou meses ali em Derbe, pregando, como ele sempre fazia, era meses. Em cada cidade era meses, não se ilude. Certo? Veja, pelo mapa, certo? Pelo mapa, Derbe ficava uma corrinha de nada para Tarso. Tarso, cidade natal de Paulo. Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, certo? Ou seja, cara, ele estava perto de casa. Ele estava perto de casa. Ele podia ir para casa. Ele podia descansar em casa. Mas o cara era tão obstinado a pregar a palavra de Deus. O cara era tão sedento por missões, que esse cara deu meia volta, ele não foi para casa. Não se entende. Ele não foi para casa. Ele volta de Derbe, ele vai para Listra, de Listra ele vai para Icônio, de Icônio ele vai para Antioquia, da Psídia, e depois ele volta para Perge, lá ele pega o navio e volta para cá. E volta para Antioquia e não passa em Tarso. Olha como esse cara era por Deus. Entendeu? Ele deixou, né, de lado, certo? As coisas dele para viver a missão que Deus queria. Para viver a missão que Deus queria. Ele estava perto de casa. Você olha o mapa aqui, Derbe está perto de Tarso. Ele não foi. Não foi para Tarso. Ele preferiu voltar. Por que ele voltou pelo mesmo caminho que ele veio? Porque em cada uma dessas ele tinha deixado uma célula, uma igrejinha. E ele precisava saber como estava a igrejinha. Né? A igrejinha que ele deixou, as células que ele deixou, certo? Então ele sai de Derbe e volta para Listra, para saber como é que estava a turma que ele deixou lá. Sai de Listra, vai para Icônio, para saber como é que estava a turma que ele deixou, uma igrejinha lá. Sai de Icônio, vai para Antioquia da Psídia, para saber como é que estava a turma lá. Depois volta para Perge, e assim pega um navio e vai para Antioquia. Ele não passa mais por Chipre. Chipre foi na ida. Né? Na volta ele já vai de Perge, ele já vai direto para Antioquia, sem passar pela ilha de Chipre, onde tinha o Sérgio Paulo, onde tinha o Elimas, né? O falso. Pois é, não passou por lá, não. Certo? Entendeu? Mas veja como é o cara. O cara colocava Deus acima dos interesses pessoais dele. Porque se fosse qualquer outro, disse, não, pô, estou tão perto de casa. Gente, vamos, Barnabé, vamos ali em casa. Vamos ali que eu vou te mostrar minha família, meus amigos, meus parentes, os aderentes, etc., onde eu nasci, criei, vivi, certo? Não. Qual era a preocupação de Paulo, certo? Saber como é que estavam as igrejas que ele criou. E voltou pelo mesmo caminho. E depois foi para a igreja da Antioquia, para chegar lá e dizer, olha, gente, tudo que eu passei foi isso. Gente, e não é brinquedo, não, que esse cara sofreu.
Quando Paulo foi se converter, né, e aí falaram lá para o Ananias, cara, vai lá e cura aquele cego chamado Saulo. Quer dizer, mas Senhor, o senhor está doido? Senhor, mas não é esse cara que é o assassino? Aí Deus disse, ó, é o seguinte, vai lá e cura ele. Deixa que eu, certo, faça ele provar da dor que ele fez as pessoas passarem, provarem. Né? Deus disse, deixa comigo. Deixa que esse tal de Saulo vai provar da mesma dor, certo, que ele fez as pessoas passarem. E realmente Deus cumpriu isso. Pior que cumpriu mesmo, sabe? Por quê? Porque ele meteu um bocado de gente na prisão, a gente vai ver que ele vai passar por prisões. Ele participou das pedradas que mataram Estevão, e ele quase foi morto e ressuscitou de pedrada. Ele ficou cego lá na estrada de Damasco, certo? Esse cara, o cara era muito obstinado, muito obstinado. Se você imaginar, ele tinha o que ele chamava de espinho na carne. Espinho na carne. A gente não sabe que doença ele tinha. Ele só falava que ele tinha um espinho na carne. Ele tinha já perguntado para Deus, Deus, eu faço milagre curando gente. Por que eu não consigo me curar? Né? Aí Deus falou no coração dele, a minha graça te basta. Minha graça te basta. Ou seja, o que é mais importante? É você ser meu e ter a vida eterna? Ou é você ter tua cura agora? Não, é melhor a vida eterna, né? Então a minha graça te basta. Porque a minha graça vai te fazer ter vida eterna. E se eu te curar agora, isso não vai te fazer ter vida eterna. O que é mais importante para você? Escolhe. Né? Então Deus não curou Paulo do espinho na carne que ele tinha. Não se sabe o que. Né? Não se sabe o que. Uns falam que ele teve malária, certo? Malária nas viagens, tinha dores, fortes dores. Outros falam que o espinho na carne dele podia ser alguma coisa relacionada à visão, porque afinal de contas ele perdeu a visão, né? Na queda de um cavalo, bateu a cabeça ali, sei lá o quê, ficou sem ver, né? Ficou cego, né? Por um tempo até ser curado. Mas, além do mais, ainda levou umas pedradas na cabeça. Ou seja, diz que a visão dele não estava muito boa, não. Tanto não estava, que se você olhar lá, tem uma carta dele, ele fala, né, para tu, e a carta de Paulo para os Gálatas, da Galácia, né? Ou seja, da Antioquia, Antioquia, Derbe, Icônio e Listra, né? Na carta dele ele fala assim, a primeira vez que preguei para vocês, eu estava adoentado. Entendeu? A primeira vez que eu preguei para vocês, eu estava adoentado. E eu sei que, aí no outro trecho ele fala assim, eu sei que o amor de vocês por mim é tão grande que vocês dariam os próprios olhos para mim. Aí, como assim? Dar os próprios olhos para mim? Ou seja, é que muito provavelmente a visão dele era uma aposta. Né? Certo? Entendeu? E que as pessoas viam que o coitado mal conseguia ler, certo? Entendeu? Mal conseguia ler, talvez pela idade, né? Talvez pela pedrada que levou na cabeça, talvez ainda porque ficou cego na estrada de Damasco, certo? Entendeu? Mas ele fala isso. Eu sei que vocês me amam tanto que seriam capazes, se pudessem, de dar seus próprios olhos para mim. Ou seja, quem diz um negócio desse é porque não vê bem. É porque tem algum problema na visão, né? Não vê bem. Certo? Então, algumas das coisas que são levantadas por conta, né? Ou seja, esse cara sofreu, certo? E teve sequelas para a vida inteira. Sequelas na visão, certo? E por aí vai, né? Entendeu? A visão é a que a gente tem certeza que ele tinha, né? Mas era um cara que viajava a gente a pé. São trocentos e trocentos quilômetros, certo? Ou seja, acima das dores, acima das doenças, estava a missão que Deus deu para ele de pregar o evangelho a toda criatura. Olha que cara esse Paulo. Olha que cara. A Sandra está falando aqui que Lucas escreveu para ele. Né? Faz sentido ele não enxergar. Ele precisava de Lucas para escrever as coisas. Né? Escrever as cartas, escrever tudo. Não era bem ele que escrevia, né? Ele era um cara que
falava bem, e as pessoas escreviam para ele. Né? Muito provavelmente ele tinha problema na visão. Certo? Agora a gente, né, faz sentido, realmente. Então vamos lá. Então Paulo e Barnabé anunciaram em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para a cidade. Eles voltaram pelo caminho que foram, que é Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, né? Eu já expliquei para vocês. Eles animavam os cristãos, ou seja, Barnabé e Paulo animavam os cristãos nas igrejinhas, nas células, nas casas, porque não tinha igreja. Eles davam coragem para ficarem firmes na fé em Jesus Cristo. E também ensinavam que era preciso passar por muitos perrengues, muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Meu filho, não é fácil. Não é fácil. Se você pensa que ser cristão, as portas vão se abrir. Oh, maravilha! Lá, 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 lá. Não, não, não. Não, não, não. Certo? Entendeu? Jesus disse o quê? Quem quiser me seguir, pega a sua cruz. Não pode pegar pena, não pode pegar a cruz. Que é pesada, que dói o ombro, certo? E me siga. Entendeu? Então ele diz que para entrar no reino de Deus, vai ter que passar por perrengue, vai ter que passar por sofrimento, certo? Então, não é porque falta fé em você. Não é, não é. Se as coisas não dão errada na sua vida, não é. Mas creia, isso daqui vai passar. E o que você vai ter depois daqui, certo? É muito melhor. É muito melhor que isso daqui. Certo? Entendeu? Então vamos lá. Em cada igreja que ele passou novamente, os apóstolos, né, os dois apóstolos, que era Barnabé e Paulo, né, escolhia os presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então, Barnabé e Paulo atravessaram o distrito da Pisídia, chegaram até a província da Panfilha. Ou seja, o que aí acontece? Quem eram os presbíteros? Presbíteros eram os pastores, ou como queira chamar, os padres, eram quem ia levar a igreja, quem era o líder daquela igreja. Então, ou seja, para isso, eles oravam, jejuavam em prol, certo, daqueles que eles iriam escolher para liderar aquelas igrejinhas, aquelas células, líderes de células, pastores de igreja, padres de igreja, como você queira chamar, certo, entendeu? Mas que era uma igreja cristã que estava formando naquela época, certo, e tinha liderança. Olha como era, né? Então eles iam fazer a imposição de mãos, entregar a Deus, Deus, eu estou entregando meu irmão fulano de tal, que ele consiga levar isso daqui adiante, que não esmoreça na fé, que ele continue lendo, que ele continue jejuando, que ele continue estudando, que ele continue orando, seja um cara de oração. E ele fazia isso depois, né? Foi até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge. Perge que era tinha um porto que eles iam pegar o navio para poder voltar para Antioquia da Síria, da onde eles partiram, da igrejinha no meio da pedra, certo? Dos 5 grandes, né? Então, eles anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atália, né, onde eles iam pegar o navio. Dali foram de navio para a Antioquia da Síria, ou seja, voltaram para a igreja de onde eles saíram, né? Onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho e agora estavam terminando. Quando chegaram na Antioquia da Síria, na igrejinha, né, na igreja da Rocha, certo? Reuniram as pessoas da igreja e contaram toda a aventura, toda a viagem, né? Imagine o pessoal da igreja da Antioquia da Síria quando viram Barnabé e o Paulo voltando, os dois mancando, tudo lascado, ferrado, cheio de cicatriz, de pedrada, certo? Deu tudo com os ossos quebrados, e eles contando, morrendo de contente, que fizeram diversas igrejas, que fizeram diversos irmãos na fé, todos ferrados, e todos ferrados. Né? Então, eles contavam tudo que havia feito por meio deles, o Deus, o Espírito Santo, como tinha agido com eles, e contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus, contando aquelas histórias. Olha que legal.
E aí termina a primeira viagem de Paulo. Nós vamos ver 3 viagens, né? Essa foi apenas a primeira. E olha o perrengue, meu irmão. E vem mais. E vem mais. Vem naufrágio, picada de cobra, prisão, surra. Não se preocupe não que vem mais. Capítulos seguintes. Mas o cara era obstinado. Ele tinha um plano, que era converter a todos nós, eu e vocês. Esse era o plano desse Paulo. Que legal. Graças a Deus, certo, que esse cara existiu. Porque ele, né, através dessas viagens dele, certo? E não foram só 3 viagens, né? A gente vai ver que o Ato dos Apóstolos vai contar 3 viagens, né? Essa foi a primeira, tem a segunda, tem a terceira que ele foi preso, foi levado para Roma, mas a gente sabe que lá ele foi solto, é porque terminou o Ato dos Apóstolos na terceira, certo? Mas ele fez outras viagens, ele foi solto, porque a gente vai ver que houve naufrágio, e aqueles papéis lá, os papéis que eram levados para ele ser, com as acusações lá em Roma, certo? O naufrágio foi perdido, certo? E aí ele ficou preso em Roma, com prisão domiciliar, onde tinha um soldado na porta, certo? Esperando uma segunda via dos documentos chegar de Jerusalém novamente. E esses documentos nunca chegaram. Nunca chegaram. E aí o que foi que aconteceu? Liberaram o Paulo. Cara, é o seguinte, deu 2 anos aqui, meu amigo, é o seguinte, eu desisto de prender você. Vai, toma sua vida, vá-se embora, vá. Entendeu? E soltaram Paulo. Soltaram Paulo. Aí você diz, mas Paulo morreu em Roma. Claro, ele fez outras viagens, acabou sendo preso de novo, certo? E nessa, ele degolaram a cabeça dele lá, com uma espadada lá, certo? Entendeu? Porque ele era cidadão romano, né? Não era morte de cruz, porque ele era cidadão romano, mas foi. Mas nisso, depois da terceira viagem, certo? Houve várias outras. Houve várias outras, certo? Entendeu? Já alguns historiadores dizem que ele conseguiu chegar nos confins da terra, né? Porque Jesus não disse, né? Vão e preguem em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E Paulo chegou até os confins da terra. Paulo, esse cara todo moído, todo quebrado, certo? Todo arranhado, cheio de cicatriz, cegueta, certo? Entendeu? Esse cara pregou, fundou a igreja até os confins da terra. E onde eram os confins da terra, naquela época de Jesus? A Espanha. A Espanha, a Península Ibérica. A Península Ibérica era os confins da terra. Era a coisa mais à esquerda, né? Mais a oeste que tinha era a Espanha, né? Naquela época. Naquela época. Então, ele conseguiu chegar até os confins da terra. Claro, não está em Atos dos Apóstolos, né? Então, mas é o que se pressupõe, né? Entendeu? Então, esse cara conseguiu fazer o ID de Jesus da melhor maneira possível, e até os confins da terra. Então, se prepare que vem muito mais nos próximos capítulos aí sobre as missões de Paulo. Beleza? Então, por hoje é só. Vamos encerrando. Que Deus abençoe, que a gente tenha uma semana realmente muito abençoada. Vou parar aqui a gravação. Parar a gravação.